Então o nosso dia não podia começar melhor aqui com o Hyundai i30N Fastback no circuito de Maspalomas, em Gran Canária. Viemos conhecer o que é que a Hyundai nos reserva aqui para o i30N, agora com um look um bocadinho diferente e um carro também mais civilizado, mas ainda assim com muitas credenciais para mostrar em pista. E este traçado é um traçado muito justinho, muito curto, com curvas bastante apertadas, com algumas retas interessantes e aqui mesmo junto ao mar, o que faz basicamente deste circuito um circuito mesmo muito bonito. Eu já tenho o modo N ativo, isso significa que já temos aqueles pops ali do escape constantemente a fazerem barulho aqui na traseira do carro. O controle de tração e estabilidade está no modo Sport, aqui com o modo N ativo, o que significa que à saída das curvas temos mais liberdade e isso é muito bom, principalmente num traçado como este. Tem assim alguns ganchos apertados, como este que eu vou fazer aqui agora, e que esmagamos e o carro dá-nos toda a liberdade para nós podermos fazer as trajetórias como queremos exatamente. As alterações que o carro sofreu para se tornar um bocadinho mais civilizado na via pública, pelo menos daquilo que eu estou a ver até agora, não beliscam minimamente a performance do carro em relação ao hatchback. Este Hyundai i30N Fastback está mesmo muito interessante. Esta parte aqui é fantástica, uma reta gigantesca que basicamente é uma pista de aviões. Agora travagem forte. Temos o Rev Matching aqui ativo, o que significa que temos ponto de tacão automático, o que dá imenso jeito, digo-vos. Temos aqui uma travagem um bocadinho forte para aqui, para esta curva, um encadeado, curva para a direita, pisamos aqui um bocadinho este corretor de cimento e temos este gancho, esmagamos o acelerador e o carro sai de frente para aqui, para este corretor também, muito composto. O controle de tração neste modo Sport é divinal, está mas mesmo muito bem afinado. As alterações da suspensão foram fundamentais para garantir que o modo N é ainda mais visceral neste tipo de traçado e que é também mais confortável quando colocamos no modo normal e rodamos em estrada aberta. Por 42.500 euros, que é o preço da versão Performance, que é esta versão com 275 cavalos e também com jantes de 19, a versão normal vem com jantes de 18, eu acho que é uma boa aposta de Hyundai lançar em Portugal este i30N nesta versão. Isto também é um grande teste aos travões e posso dizer, o pedal sente-se ainda muito composto, exatamente tal como começamos há pouco, travagens fortes, muito fortes mesmo, e não sentimos aqui nenhuma nota de cansaço dos travões do i30N Fastback. Agora estou muito curioso em saber como se comportará este i30N Fastback fora de circuito, ou seja, onde toda a gente praticamente o vai utilizar, que é numa boa estrada. E é isso que vamos fazer. Vamos à procura de uma boa estrada aqui em Gran Canária para testar ao máximo as capacidades do i30N Fastback. Vamos embora. Quais são os ingredientes da estrada perfeita? Uma boa largura, a distância de uma curva à outra e um piso de qualidade são uma excelente base de partida. A Hyundai fechou uma estrada de montanha com 10 km para que pudéssemos explorar ao máximo e em segurança o novo Hyundai i30N Fastback, um dos melhores pedaços de alcatrão que já vimos, com uma vista de cortar a respiração. O Hyundai i30N Fastback é o primeiro coupé de 5 portas desportivo do segmento C da Hyundai. É 120 mm mais longo e 21 mm mais baixo do que o hatchback. Na dianteira encontramos um para-choques específico delimitado na parte inferior por uma linha vermelha, uma grelha de grande dimensão em cascata e o logótipo N. Na lateral temos mais traços identificativos desta versão desportiva. Uma soleira lateral preta com logótipo N gravado, invólucros dos espelhos retrovisores em preto brilhante e jantes que podem ser de 18 ou 19 polegadas, calçadas com pneus específicos da Pirelli. A traseira conta com dupla ponteira de escape, spoiler e para-choques específicos. A luz de nevoeiro é central e triangular, um detalhe que não passa despercebido.
Então sejam bem-vindos ao interior do Hyundai i30N Fastback. E assim à primeira vista, como vocês já devem ter reparado, não existem grandes diferenças face ao hatchback que nós já testamos aqui no canal. E se tu ainda não viste esse vídeo, clica aqui para veres o Guilherme Costa ao volante do Hyundai i30N Hatchback aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Faz like, partilha o vídeo e depois volta aqui ao teste em primeira mão do Fastback em Gran Canária para veres tudo aquilo que muda e todas as evoluções do Hyundai i30N nesta nova versão. Relativamente ao carro que eu estou a conduzir, não tem grandes diferenças face ao hatchback. Temos aqui algumas alterações no volante que basicamente se restringem apenas a estes dois botões que estão relacionados com os modos de condução. Do lado esquerdo temos o Drive Mode, que alterna entre 3 modos de condução disponível: normal, Sport e Eco, e do lado direito, como vocês sabem, esta bandeirinha significa que vamos ativar o modo N assim que carregamos. A suspensão já está mais rija e o escape já está mais audível e o controle de tração e estabilidade está no modo Sport. Se carregarmos outra vez, vamos para o modo Custom, que é o modo personalizado, onde nós podemos parametrizar individualmente cada um dos parâmetros disponíveis do carro e adaptar o carro ao nosso gosto pessoal. Por exemplo, querem ter o carro com a suspensão no modo conforto, mas depois querem ter o escape mais audível, que é o que eu prefiro. Carregam aqui e é o vosso modo que está selecionado. Podem andar com ele sempre que quiserem e bastam 2 toques aqui neste botão para o ativar. Portanto, estes 2 botões foram modificados, agora são pretos, já não são azuis como eram no hatchback, e isso também diz muito sobre o Hyundai i30N Fastback. Ele é um pouco mais discreto e está mais evoluído e mais crescido face ao hatchback que a Hyundai lançou há 2 anos no Hyundai i30. E deixem-me que vos diga que nota-se muito, principalmente em estrada, o comportamento mais graúdo, mais evoluído do Hyundai i30N nesta versão Fastback. A suspensão foi modificada para ser ainda mais eficaz, ainda mais rígida no modo N e dando mais possibilidade de nós podermos explorar ao máximo o chassi deste carro, e depois no modo normal foi aligerada, tornada um pouco mais soft e poder usufruir do conforto que essas suspensões também nos podem proporcionar numa utilização diária. Bancos desportivos e a manete da caixa de velocidades são o que mais diferencia esta versão N do i30 Fastback convencional. O volante tem uma boa pega e as alterações efetuadas ao nível da suspensão melhoraram de forma significativa o feedback da direção. O sistema de infoentretenimento é o mesmo que encontramos nos modelos de acesso à gama Hyundai. Está a precisar de uma evolução, ainda assim é fácil de utilizar em andamento e o facto de ter alguns botões físicos facilita ainda mais a utilização. Tem Apple CarPlay e Android Auto. Tem também um menu N específico dos modelos da divisão N da Hyundai e permite-nos não só alterar os vários parâmetros disponíveis de configuração para o diferencial, motor, escape, suspensão e transmissão, como também nos fornece informação das forças G e um cronómetro. No geral, os materiais interiores são de boa qualidade e de montagem rigorosa, ainda assim, alguns plásticos podiam ser mais agradáveis ao toque. Temos uma entrada USB disponível e 2 entradas de 12 volts à frente. Nos bancos traseiros, a habitabilidade geral é suficiente, há espaço QB para as pernas e para a cabeça de um adulto de estatura média. Ficam a faltar entradas USB para quem viaja nos bancos traseiros, bem como saídas de ventilação. É algo que a Hyundai deve rever rapidamente, tendo em conta que se trata de um carro com pretensões familiares. Relativamente ao espaço disponível na bagageira, ele é suficiente para uma utilização diária. Também estamos a falar de um carro de segmento C, e é também mais do que suficiente para viagens em família, tendo em conta que vocês têm espaço para levar as tralhas, os miúdos e tudo, apesar de terem um carro que ainda é um carro com dimensões bastante compactas e mesmo visualmente é um carro muito, mas mesmo muito compacto. O som do escape, bem, quando nós carregamos neste botãozinho e ativamos o modo N, muda tudo. O escape tem esta sonoridade fantástica que não deixa mesmo ninguém indiferente. Quando trocamos mudança, papau, 2 ratés, 3, 4, bem, venha ao diabo escolha, porque a Hyundai dotou este carro mesmo de um escape fantástico. Já o tinha feito no hatchback e apesar daqui no Fastback a sonoridade cá dentro ser um bocadinho mais abafada pelo isolamento acústico acrescido deste carro, não muda nada a nível daquilo que são as sensações de quem está aqui ao volante.
porque eu acho que faz parte da experiência de condução, nós também ouvirmos o carro. E por isso é que nós gostamos de conduzir, e por isso é que gostamos de motores e gostamos de carros a gasolina, com uma boa caixa de velocidades como este, com um motor 2 litros turbo com 275 cavalos e 353 Nm de binário, o que faz deste carro um carro muitíssimo interessante. E estas trocas de caixa com rateres, seja a reduzir, seja a subir de relação, é fantástico. E nesta estrada, que estrada! Os 275 cavalos estão no ponto mesmo, e esta caixa de 6 é muito bem escalonada, tem uma precisão fantástica, bastante curta, QB, e reparem, isto é tão... E a suspensão rija no modo N, a saltarmos, a sentirmos todas as imperfeições no piso, esmagamos no acelerador e o carro mantém a frente no sítio. A Hyundai lançou o i30N e rapidamente conseguiu ombrear com propostas bem mais instituídas do segmento. Golf GTI, Honda Civic Type R, conseguiu ser uma verdadeira alternativa com o hatchback deles a essas propostas que já estavam bem instituídas, toda a gente dava como garantidas. Melhores ou melhores de geração para geração já existiam. A Hyundai chegou e criou um produto muito competente, bastante divertido de conduzir. A melhor coisa que a Hyundai fez foi mesmo contratar o Sr. Albert Biermann à BMW e levá-lo para a Hyundai, porque ele levou para a Hyundai todo o conhecimento da divisão M da BMW e aplicou a desportivos de tração dianteira, e neste momento já vamos em 3, temos o i30N Hatchback, temos o i30N Fastback e temos também o Hyundai Veloster N, que não é vendido na Europa, mas que é o terceiro membro da família N da Hyundai. E é uma linhagem que nós devemos olhar com bons olhos e esperar que continue a florescer e continue a trazer propostas interessantes para quem gosta de conduzir, para quem é petrolhead, e também, provavelmente, num futuro muito próximo, que traga também propostas mais desportivas em versões que não sejam com motores de combustão, porque eu acho que é bem capaz de acontecer e não deve faltar muito. O diferencial faz um trabalho muito bom a colocar toda a potência no chão, e este controle de tração e estabilidade no modo Sport fica no ponto, mesmo no ponto. O barulho do escape, eu não me canso. No que diz respeito a preço, o Hyundai i30N Fastback vai custar 42.500 € em Portugal, mais 1.000 € do que o Hyundai i30N Hatchback. O que significa que não é uma grande diferença de preço. Temos um carro com umas proteções um bocadinho diferentes, para quem procura um carro com um estilo um bocadinho mais esguio, mais baixo, e dispensa o Hyundai i30N Hatchback e prefere este, fica com um bom produto na mesma, muito equilibrado, e mesmo apesar do ligeiro aumento de peso face ao hatchback, o Fastback continua a ser uma proposta muito equilibrada, bastante composta. Também temos uma rigidez tracional que sofreu um incremento, temos umas suspensões que foram revistas e acabamos por ter um conjunto mais sólido e mais interessante de conduzir. Uma nota: estas alterações introduzidas no Hyundai i30N Fastback face ao i30N Hatchback, o convencional, vão também chegar ao i30N Hatchback, ou seja, todas estas alterações de suspensão também serão introduzidas nessa versão que nós já testamos aqui no canal de YouTube da Razão Automóvel, e isso faz parte da evolução do modelo. Provavelmente no próximo ligeiro facelift que o carro possa receber, vai receber essas novas afinações. Quanto a mim, muito obrigado por terem visto este vídeo da Razão Automóvel, espero que tenham gostado. Despeço-me de vocês sem primeiro vos pedir que façam, como é óbvio, like neste vídeo, partilhem-no e subscrevam o nosso canal de YouTube. E não se esqueçam, sigam-nos também no Instagram, no Facebook e, claro, todos os dias em razãoautomóvel.com, porque existe muito conteúdo que vocês não encontram aqui no canal de YouTube e que passa por todas essas plataformas, e nós colocamos lá muito conteúdo todos os dias exclusivo e que vocês não podem perder. Um abraço, obrigado por terem visto este vídeo e até à próxima.